Eu acho que então volta para a primeira. Bem, acho que hoje, né, a todos que estão seguindo, né, das casas, já recebi muitas mensagens das casas e também da unidade básica. Agora da educação, as pessoas perguntando se dava para assistir da educação, se eram termos muito científicos que eu ia usar, mas realmente acho que o que eu queria dizer hoje para vocês é algumas recomendações na questão da mulher adolescente, de quando a gente trata a mulher adolescente. Realmente, a, o atendimento, eu vou falar mais na parte ginecológica, mas o que eu gostaria de vocês pensarem é essa mulher adolescente que nos vem até o ambulatório, que está na sala de espera, que está no grupo de atualização, que está nos grupos. O que será que essa menina nos traz? Lembrando que para muitas pessoas ainda há confusão de o que é adolescente e o que é menor, pela questão da legislação, mas que nós vamos seguir sempre o padrão da Organização Mundial de Saúde, que a adolescência é a segunda década da vida. Então será de 10 a 20 anos incompletos. Então, isso faz com que a gente avance mais 2 anos, porque o ECA vai até 18 anos. Então, realmente, a gente trabalha até 20, e lembrando que a própria Organização Mundial de Saúde considera juventude até 25 anos, né? E algumas formulações hoje até 29 anos. Mas nós vamos trabalhar com o grupo adolescente. Vamos lá. Claro é que essa sou eu há 30 anos atrás, né? Então, e realmente essa menina, né, que chegava e dizia, né, chegava e dizia, olha, nunca ninguém conversa comigo e eu estou com muito medo do que está acontecendo. Então, ela chegou com uma grande ansiedade para ser atendida no programa do adolescente. Então, a primeira coisa que eu acho importante, vocês acham, eu tenho insistido isso, mas eu vejo que no grupo, eu vejo que muitas vezes na atualização, ninguém pergunta do nome, né? E a pergunta do nome é fundamental. Quando você pergunta do nome, é a história dessa menina. Nós fizemos uma pesquisa uma vez com uma professora de literatura e ela dizia que todas as meninas que não gostavam do nome, de alguma forma não queriam mudá-lo, porque esse nome tinha sido dado em homenagem ou por uma avó ou por uma pessoa da família. Então, chamar pelo nome é muito importante. E o que eu percebo que ainda os profissionais de saúde têm dificuldade de chamar o nome, de falar pelo nome. Aquela lá, aquela menina mais gorda, aquela menina mais magra. E o que eu percebo, né, é que o nome, né, ainda é uma causa muito difícil das pessoas memorizarem. Veja, se vocês têm dificuldade de colocar o nome, façam como os políticos. Põe o nome na mão e quando for chamar, chame. O nome é importante. Não é possível que vocês não saibam o nome. Então, para todo mundo que está me atendendo, está me vendo, está me ouvindo, chamar um pelo nome é importante. E essa pergunta, por que você chama Joana ou você chama Maria, realmente é uma forma de você mudar o eixo. Desde sempre, todos os catálogos de como atender começam. Quantos anos você tem? Você está na escola, e eu deixo sempre a escola por último, porque a escola muitas vezes é o momento de atrito dessa adolescente. Então, a grande pergunta quando alguém atende é o que trouxe você aqui? Né? O que você sente? Né? Qual é a doença que você tem? Então, no trabalho com adolescente, a pergunta é o sentimento que você tem e não a doença.
Porque em qualquer ambulatório de ginecologia, a grande pergunta é, né, qual é a dor que você sente? E aí, na verdade, na abordagem do adolescente, bom, tudo bem, como é que você está? Seu nome é Maria. E aí, quantos anos você gostaria de ter? Essa pergunta, quantos anos, a gente avança muito. Se ela diz, eu queria ter 18 porque eu saía de casa, eu ia embora, é diferente daquela menina que diz, eu queria ter 12, porque aí eu ficava como a minha irmã, que é a queridinha da minha família. Então, não custa perguntar. E essa fala importante vai fazer com que a ansiedade dela melhore. Qual é o sofrimento que traz você aqui já inviabiliza qualquer coisa. Mas perguntar o nome, quantos anos tem, antes de falar da família. Então eu tenho pedido para todo mundo começar a dizer, né? Conta para mim como é que foi o seu dia de hoje. Então, essa menina que chegou e disse que estava se sentindo obesa, a grande pergunta que eu fiz foi assim, diga para mim, como foi seu dia? O dia dela, ela falou, olha, eu passei ontem o dia inteiro só comendo na frente da televisão, porque eu estou me sentindo mal, ninguém está gostando de mim, então eu não tenho nenhuma vontade, estou cansada que todos os médicos que eu vou, a primeira coisa que falo é que eu preciso emagrecer. Então essa fala, né, eu não perguntei nada para ela, foi ela que me disse. E eu perguntei como foi o seu fim de semana. E esse fim de semana tinha sido sem ninguém, sozinha, e novamente eu não tenho nenhum amigo. Sabe por que eu não tenho nenhum amigo? Porque as minhas amigas me discriminam, elas não me convidam porque eu sou gorda, eu estou gorda. Quer dizer, isso é 30 anos atrás, onde nem havia o bullying. Então, a grande pergunta, como é o seu nome, quantos anos você tinha, conta um pouco como foi o seu dia de ontem e como foi o seu fim de semana. Ela já ela fala da família, ela fala de tudo que está acontecendo sem perguntar. E é isso que eu peço para vocês na atualização, e é tão difícil a gente pedir isso na atualização. A gente vai direto, não importa que haja lá as perguntas, é como a gente muda. Então vamos para frente. E uma das coisas mais difíceis é a ginecologia, que é sempre da cintura para baixo, você fazer com que a ginecologia não seja o útero, os ovários e a vagina, mas nem a grávida, que a ginecologia seja o estudo da mulher de corpo inteiro. Acho que a gente tem discutido isso, né, que realmente o estudo da mulher é muito mais amplo. Ontem, quando eu falei na conferência lá em Águas de Lindóia, e eu até mostrei um slide da mulher, né, curvada, né, e da mulher que estava só com o útero mostrando, elas aplaudiram, porque todas elas se identificaram achando que realmente ainda o ginecologista só vê da cintura para baixo. Então essa mulher sem rosto e sem forma de falar. Próximo. Bem, então, na verdade, a medicina usa muito anamnese, que é uma série de perguntas. E eu prefiro, né, falar da abordagem na adolescente. Então, depois de eu dizer o nome, a idade, como é que ela está, como é que foi, eu digo, então, como é que você chegou até aqui? O que você vê? Quem te trouxe até aqui? Ah, foi a minha amiga, que tinha as mesmas dores do que eu. Conte por que você chegou até aqui e quem te trouxe até aqui. Com certeza, quando a gente fala esse caminhar, fica mais fácil da abordagem. E uma das coisas importantes, eu costumo dizer, o ciclo de vida dessa mulher. Nós fizemos uma pesquisa muito importante sobre o que ela sentiu na menstruação. Então, a menarca, claro que eu não vou usar esse termo, menarca. Você se lembra? Você já menstruou? Porque pode ser que nós abordemos uma menina que não menstruou. Então, você já menstruou? Você sabe o que é menstruação? Claro. Com quantos anos você menstruou? E aí a situação fundamental. Menstruar antes dos 10 anos, a gente considera menarca precoce. Menarca precoce, antes dos 10.
Hoje está se falando antes dos 9. Então, vamos dizer, a média do Brasil é em torno de 11,7 a 12. Foi tão forte porque, quando eu me formei, a gente fez uma pesquisa há 40 anos atrás, a idade da menstruação era 12,9 anos, 13 anos. E hoje a menstruação diminuiu, nós estamos sabendo que ela é em torno dos 12. Isso muda alguma coisa, porque a gravidez na adolescência ela pode ser possível antes do que antigamente. Até aos 13 anos, nós tínhamos uma menina que com 14 podia não ovular. E agora nós já temos uma menina que aos 13 pode ovular. Então, menstruou antes dos 9, menstruou antes dos 10, ou eu ainda não menstruei e eu tenho 15 anos. Então, a menarca precoce é antes dos 10 e a menarca tardia é após os 15. Isso vai envolver, porque uma menina com 9 anos que menstruou com 10, ela já tem um corpo, ela já tem mama, já tem pelos, ela já tem uma altura que está definida. E a menina de 14 anos que ainda não menstruou, não só ela pode ser uma pessoa que tem alguma situação, 14, 15, uma síndrome, mas pode ter um atraso no crescimento. Ou ela pode ser uma atleta. Então, é importante estar atenta para essa menina de 15 anos que não menstruou, mas você já teve desenvolvimento, a sua mama já cresceu? Ah, não, ainda não cresceu, eu sou sem nada. E você já tem pelos? Não, eu também não tenho pelos. Então, aí nós podemos estar diante de uma situação de síndrome. Mas se ela tem 14, 15 e já tem mamas, ou já tem, na verdade, pelos, também nós podemos ficar mais tranquilas em relação a esse ciclo. E aí a gente avança. Se ela for uma atleta, as atletas costumam ter a idade da menstruação em torno de 15, 16 anos. Bom, e uma outra coisa importante, nós não vamos perguntar de gravidez, nós vamos perguntar como é você está de amores. Você não namora, como você está de amores. Eu acho que cada vez isso é mais importante, porque o namoro pode ser heterossexual, homossexual, ou pode ser pansexual. Então, a pergunta como você está de amores abre um ciclo maior na pergunta. E aí, caso você já usou algum anticoncepcional, você já tomou algum anticoncepcional? Não, nunca tomei. Mas só toma a pílula no dia seguinte. E nós sabemos que muitas meninas estão tomando a pílula no dia seguinte como anticoncepção. Então, em vez de... E quais... Você tem conhecimento de algum anticoncepcional? Não, eu não tenho nenhum conhecimento. Ou eu conheço a camisinha, e você usa o preservativo todo dia. E a última vez que você teve relação, você também usou? Mas isso tem que ser de uma forma muito tranquila no perguntar. Então, na atualização, eu quero que vocês voltem a fazer isso. Como está, já que a gente já sabe que ela tem vida sexual, como que você está no seu dia a dia, na sua prevenção de gravidez? Ou você quer ficar grávida? Não, eu não quero. E aí, quando você fala, o que está acontecendo em relação à sua forma de evitar uma... Você está usando anticoncepcional para quê? Para evitar a gravidez. E para prevenir doenças sexualmente transmissíveis. Você está usando alguma coisa? Não, não uso. Eu uso camisinha, eu conheço a camisinha. E qual foi a última vez que você usou? Com o último namorado que eu tive, há 2 anos. Com meus ficantes, não. Então, é importante não ficar rápido. Nesse texto, a gente não vai rápido. A gente tem que perguntar. E com muita calma, porque às vezes ela tem vergonha. Ela faz o discurso que você quer ouvir. Veja, eu uso sempre camisinha. Na última vez você usou preservativo? Sem briga. Olho no olho, dizendo, não, a última não, porque agora eu já conheço. Ele é limpinho, cheiroso, não precisa. Essa brincadeira do cheiroso e limpinho não é uma brincadeira. Nós somos uma pesquisa. E as meninas afirmaram que o namorado era cheiroso e limpinho e por isso não usavam. Lembra dessa pesquisa que a gente fez? Há um tempo atrás foi apresentada até em congresso. Quer dizer, na verdade, há uma distância entre dizer que usa e usar efetivamente. E se engravidou, né? Você
já teve algum risco de engravidar? Alguma vez você já passou um susto? Não, nunca. Ah, eu não passei. Eu só engravidei uma vez e não engravidei mais. Ou, não, eu passei susto. Várias vezes eu fiz o teste para ver se eu estava grávida. Fazer o teste mais do que 2 vezes, mais do que uma vez para ver se está grávida, é risco. Hoje já existem pesquisas mostrando que fazer o teste para ver se está grávida é uma forma de alerta. Próximo. Bom, e agora, no acolhimento, né? Esse acolhimento, a gente pode chegar e dizer, olha, você tem alguma coisa a mais que você gostaria de perguntar? Vocês viram que eu não falei nada de drogas, não falei nada de pergunta se ela bebe e tudo. Eu teria mais alguma coisa que você gostaria? Veja, tem alguma situação que você gostaria de comentar? A sua mãe e o seu pai se dão bem com você? Como é que é? Né? E como é que você é com os seus amigos? Então, a gente poderia estar começando aí a lembrar a síndrome da adolescência normal. E começa, aí só aí, começar a falar. Veja, a questão do corpo. Como que você está com o seu corpo? Você gosta da sua altura? Detesto. Gosto. Você gosta do seu peso? Detesto. Então, a síndrome da adolescência normal perdeu o corpo infantil, ganhou o corpo adulto. Como foi essa passagem? Como é essa autoimagem? Como é que ela gosta dessa autoimagem ou não, que desenvolve, então, o autorreconhecimento, a alta valorização e é a autoestima? Como é, na verdade, a relação dela com os pais? Então, como é o luto do pai, né? Como é que são os lutos? Ah, como é o seu relacionamento? Meu pai e minha mãe não me entendem, ou me entendem. Eu dependo muito deles. O mais comum é que não entendem. E a questão, então, do tempo, a gente pode começar a trabalhar com ela com o tempo. Conta para mim como é que é mesmo o seu dia, você levanta de manhã, isso, tá? Para ver se ela tem um esquema do tempo. Aí eu vou para a escola, eu entro às 7 horas. E que horas você acorda? Às 5 para 7. E aí, no final de semana, como é que ela lida com esse tempo? Dá tempo para ela comer? Não dá tempo para ela comer? Vocês perceberam que eu estou trabalhando com a síndrome da adolescência normal. E como é que você lida? Você tem muita... Você falou que menstrua. E na menstruação, antes de menstruar, você fica nervosa? Não, eu sou nervosa todo dia. Quando foi a sua última menstruação mesmo? É uma forma de lidar com o tempo. Quantos dias dura a sua menstruação? Aí eu começo a rediscutir. Aí eu não sei quanto dura a minha menstruação. Mas aí ela pega, eu tenho um aplicativo. Ou ela pega o caderno ou o celular e mostra. Então, atenção, esse tempo é importante. Se ela não sabe nem o tempo da menstruação, ela também não sabe outros tempos. Ah, é muito bagunçada a minha menstruação, não sei. Então, isso é um dado concreto do tempo. Não, a minha menstruação dura mais do que 7 dias. 7 dias ou menstruação. E com a mesma intensidade, a gente já pode trabalhar com HUD, que é a hemorragia uterina disfuncional. Não, a minha menstruação dura muito pouco, só 2 dias. Ou a minha menstruação demora 40 dias para vir. Eu posso. Mas há quanto tempo você menstruou? Há 2 anos. Então, depois de 2 anos, a gente já tem que pensar que essa menstruação está cíclica. Então, quando é que a gente não se preocupa? Uma menstruação com menos de 21 dias, a gente considera 21 dias do começo até o outro começo. Porque às vezes ela conta do fim até outro começo. 21 dias é considerado já na beirada do risco. Então, a ideia é que a menstruação dure mais do que 21 dias e menos do que 35. Tudo bem? A ideia é que a menstruação dure de 3 a 5 dias e os últimos dias, 3 intensos, o quarto e quinto já começa a diminuir. 7 dias com a mesma intensidade, ela pode estar anêmica. Outra coisa, a gente pode perguntar, e antes da menstruação, altera o seu humor? Ah, eu fico muito nervosa, brigo com todo mundo. E aí a gente já engata para saber que na adolescência há flutuações de humor.
Mas eu pergunto, então, um dia eu estou triste, outro dia eu estou... Não, mas não é só na menstruação, é todo dia. E essas mudanças muito fortes de humor, que fazem parte da adolescência normal, pode ser também uma sintomatologia de depressão. Eu choro muito todo dia quando eu menstruo. Lembra que eu falei para vocês para lerem, e quem quiser, depois eu vou dar o link da aula do Dr. Francisco Assunção na questão da depressão. Uma das sintomatologias de depressão é essa adolescente chorar e ter todo dia uma flutuação de humor. Euforia e tristeza. Euforia e tristeza. E isso que pode ser parte da adolescência normal, mas extremamente intensa todo dia, é um sinal. Então, nós podemos usar a menstruação para tentar ver. Eu estou usando as coisas da mulher. E depois, né, eu posso chegar e perguntar, como que na sua família todo mundo tem cólica? Tem, a minha mãe tem, a minha avó tem, a minha bisavó teve. E como é que você sentiu na menstruação? Acho que a Lélia lembra da pesquisa que nós fizemos em Costa Rica, que foi muito incrível. Há uns 20 anos atrás, a maior parte das mulheres dizendo que não gostavam da menstruação, que umas 20%, 30%, não, eu gostei, porque eu senti que eu ia ficar mais adulta, que eu fiquei mocinha, mas a maior parte não gostei, tive medo, tive dor, não gostei. E a questão que hoje a gente podia trabalhar também, que é como é, o que você faz na menstruação? Eu troco 10 vezes o absorvente, ou eu não troco o absorvente, ou eu uso o copinho. Então, uma pessoa que está usando o copinho, no mínimo ela é moderna hoje. E o copinho, que eu não trouxe hoje, mas o copinho é ecológico e teve um apelo enorme. Eu entendo como é que nós vamos ter que fazer uma camisinha tipo copinho, porque todo mundo adora usar o copinho hoje, várias adolescentes, e não gosto de usar o preservativo nem a camisinha feminina. Todo mundo está dizendo que que a camisinha feminina é feia, mas o copinho é mais difícil de tirar do que a camisinha feminina. Então a pergunta, não, eu uso absorvente interno, eu durmo de absorvente interno. E aí é a hora de que a gente está pensando que aquele corrimento que ela tem pode ser. E você, como é que você está com o seu corpo? Olha, eu estou com corrimento, eu estou me depilando, está irritando todos os pelos. Então, a gente pode continuar falando da imagem dela a partir da menstruação, a partir da mudança do corpo dela. A questão dos seios. A maior parte das adolescentes hoje não gosta das mamas. E muitas meninas de 15 anos querem, como presente de aniversário, fazer plástica das mamas. Isso não é uma pergunta minha. Vocês viram que eu tive uma reunião agora com a Secretaria de Educação e uma das perguntas é com que idade dá para aumentar os seios? Das escolas públicas. Então, a fala até quando a mama vai crescer pode se encaixar. Sua mama começou a crescer quanto tempo está? Há 2 anos atrás. E a senhora acha que ainda vai crescer? Depois de 3 anos da menstruação, a mama ainda cresce. Vocês estão vendo que eu estou acolhendo através da construção da imagem, da construção do corpo, da construção da autovalorização. E aí, olha, eu já tenho relação. E a sua família sabe que você está tendo relação? De jeito nenhum. Não pode suspeitar. A sua mãe sabe de como é você com seus cuidados? Não, ela não sabe. Então, aí, já fiz esse acolhimento e muito cuidado com a doença da palavra. Iatrogenia é a palavra doença. Iatrogenia a gente usa para remédio. Médico, enfermeiro, assistente social não tem juiz nem censor. Não interessa, não tem time de futebol, não tem religião. Então, não interessa o que você acha. É cara de paisagem diante de tudo o que essa adolescente falar. E aí, nós vamos partir para o exame ginecológico, só então, falando, olha, o exame ginecológico, você tem o poder de decidir, se você não quiser ser examinada, de parar o exame. Esse exame não dói, é um exame
que a gente vai ver, você já viu a pressão, já viu o peso, né, lá fora. E o exame ginecológico é um exame que você vai fazer. Se você quiser, ou não ser examinada hoje também, não precisa. Ela vai querer, porque todos adolescentes, quem foi ao exame ginecológico quer, mas ela também tem, então eu não quero, porque hoje eu estou menstruada, não quero. Ou eu não me preparei. Às vezes, e o que é não preparar? É muitas vezes por algumas culturas, principalmente da. Hoje é mais comum, mas antigamente as mulheres que diziam que não se preparavam é que elas não tinham se depilado. E eram mulheres do Nordeste. Geralmente, a gente dizia que sabia quem era do Sul, quem era do Norte. Porque as mulheres do Sul não se depilavam, mas as mulheres do Norte vinham para a consulta já depiladas. Então, não preparar era isso. Bom, fundamentalmente, nós vamos usar os níveis de prevenção. Tudo que eu tive aqui, eu tive identificação dos fatores de risco e dos fatores de proteção que eu podia dar até o acolhimento. E agora, através do exame, eu vou trabalhar com diagnóstico precoce e vou pensar no tratamento adequado. Então, vamos lá. Ainda, né, terminando, eu já falei que a gente já sabe do cotidiano dessas adolescentes, do dia a dia. Eu já identifiquei os fatores de risco, alguns fatores de risco, e já perguntei dos vínculos familiares. Então, só aí eu faço o exame ginecológico. Bom, e também tenho que pensar na questão do crescimento. Lembrar que na infância, dos 4 aos 8 anos, o crescimento é de 5 a 7 centímetros, na puberdade, de 8 a 10, e depois, na adolescência, 2 a 5 centímetros. Vamos para frente. Bom, e este foi o resultado da minha tese, na época, né, isso faz mais de 20 anos. Então, na verdade, olha, já nós tínhamos 16% aos 11 anos da menstruação. Isto, a HHC, é a ginecologia do HC. Na verdade, naquela época a gente trabalhou com 56 mil prontuários, e dos quais eu escolhi 3.800 para identificar. Foram 56 mil prontuários. Não deu, claro, 56 mil. A gente trabalhou, então, com 1.800 do HC e 1.200 DS, são os demais serviços. Foram 4 serviços que a gente pegou. A gente pegou Campinas na época, pegamos São Paulo, não tinha ainda a Pinheiros, tinha a Casa do Adolescente da Celso Garcia, e tivemos também Tapetininga. Agora vou lembrar quais são os serviços. Bem, então veja, naquela época a gente tinha no HC 22% 12 anos e 16% 11 anos. Então já mostrava que havia uma mudança. 20 anos, 20% 13 anos e 12% 14. Então, 15 anos, só 4%. 15 anos, só 1,3%. 4,5%, 14 anos. Então, isso é para a gente entender que realmente, quando vocês estão atendendo, uma menina de 11 anos, ela já deve ter, de 11, 12, 13, ela já deve ter menstruado. De 11 a 13 menstrua. Com 14 anos e com 15 é mais exceção. Tudo bem? Próximo. Essa Joana, né, Joana? Olha, você novinha, não tinha cabelo branco ainda. Eu pus para mostrar, né, a Joana há 20 anos atrás, né, Joana? Você lembra de você? Sim. Então, aí a Joana não tinha cabelo branco, nós estamos tudo à volta. E essa menina, que era linda, né, alta, e dizia: eu me sinto uma girafa, eu não quero ser alta. Ela queria abaixar. E ela estava muito brava porque estava ainda crescendo. Próximo. Bom, e aí vamos voltar. A gente já falou. Os ciclos menstruais, características do ciclo. Todo mundo já aprendeu que o intervalo tem que ser de 21 a 35 dias. A duração não mais do que 7 dias. E os últimos 6, 7, os 3 primeiros bastante, 4, 5, pouco, pouco.
E aí, a quantidade. É muito difícil falar que a quantidade 350 gramas, né? A quantidade é vaza de noite. A pergunta é vaza de noite. Você tem. Não, mancha tudo. Eu ponho um modo, mancha tudo. Manchou a roupa, a quantidade é bastante. Porque sempre ela pode dizer que a quantidade é muito ou não. E a gente pode perguntar, tem coágulos? Eu tenho. Não, um absorvente de noite, até porque, não sei se vocês sabem, a prolactina tem uma mudança e à noite se menstrua menos do que durante o dia. O movimento faz. Então ninguém tem que ter um grande absorvente à noite. Um absorvente dá para a noite. Cuidado, que eu me lembro de uma paciente que menstruou e eu falei assim: você menstruou bastante? Ah, bastante. Quanto foi? Ah, eu usei uma caixa de absorvente no primeiro dia, no segundo, no terceiro. Todos os dias eu uso uma caixa. E eu falei, nossa, essa menina está menstruando demais. Não, é porque cada vez que caía uma gota, ela trocava o modo, trocava o absorvente. Então, por isso que era bom. E aí, né, as características do ciclo da puberdade, é muito comum uma menina menstruar e ficar 6 meses sem menstruar. Isso não é impossível. Então, por exemplo, se uma menina menstruou aos 12 anos e ficou 6 meses sem menstruar, isso é possível. Depois de 2 anos que a menina menstrua, já não é mais. Então, quem menstruar com 13, quem tiver 16 e estiver menstruando aí cada 2 meses, tudo já não é mais normal. Então, 2 anos, 2 anos de menstruação é o time que se usa para regularizar a menstruação. Tudo bem? E aí, né, tensão pré-menstrual, a gente já sabe, tem 130 sintomas da tensão pré-menstrual. Acho que não é tudo isso, né? Acho que a menstruação também é muito culpada por tudo. Irritabilidade, intolerância, raiva, briga, que isso também é característico da adolescência. A Regina é uma psicóloga, ela fez uma tese em tensão pré-menstrual. Mas, na verdade, muitas características da adolescência se confundem com a tensão pré-menstrual. Então, eu acho que a tensão pré-menstrual é igual estar todo dia adolescente. Naquele dia fica mais adolescente. E, agora, dismenorreia é o problema. Atenção. Cólicas é dismenorreia. Dismenorreia é dor para menstruar. Atenção. Algum tempo atrás não se acreditava em endometriose. Hoje, nós já tivemos várias meninas que têm. Então, menina que tem uma cólica, que imobiliza, que ela tem que ficar parada, a gente tem que ver o que está acontecendo. Então, não é normal. Eu fico muito brava da gente dizer que as mulheres têm que aguentar a cólica. Menstruação não pode ser um fardo, não é um fardo, é um ato natural. E se a mulher tem cólicas, ela realmente teria que ter, no mínimo, uma observação. Ela pode ter um cisto e ela pode ter um início de endometriose. Ao contrário do que se pensava, a endometriose dava sintomas aos 20, 25, mas é que ninguém investigava. Quem não sabe o que é endometriose? Endometriose é a doença da moda, que está se dizendo que são as mulheres que não têm filhos, por isso que ela aparece mais tarde. Endométrio é o tecido interno do útero. Endometriose é o crescimento desse tecido interno fora da menstruação, fora do útero. Pode ser nos ovários, pode ser fora do tecido do útero, ou pode ser até nas trompas ou no intestino. Mas, independente de saber o que é endometriose ou não, a menina que chega, eu desmaio, eu fico mal, eu não consigo andar, muda minhas atividades, isso não é normal e ela precisa ser tratada. Bom, uma coisa importante é perguntar-se perto da menstruação que vontade tem ela de comer coisas. Geralmente é chocolate. E aí o chocolate retém líquido. Então, mais importante é você falar perto da menstruação, tomar alimentos diuréticos. O que é diurético? É melão, melancia, abacaxi. Eu sempre brinco que todas as mulheres do Brasil deviam andar com abacaxi na cabeça, a la Carmen Miranda. O abacaxi é ótimo, ele tem a bromoergocriptina, que ajuda, a bromelina ajuda a desinchar, e as mulheres poderiam também ficar menos inchadas. Se isso não convencer de falar alimentos diuréticos, a gente pode dar uma falando dessa forma. Olha, todo mês a mulher aumenta, retém líquido de 1 quilo, mais ou menos. Você consegue, com a menstruação, tirar 900 gramas. Mas se você economizar
todo mês 100 gramas, ao final da sua vida você engordou 20 quilos. Então, se você gostaria realmente de reter menos líquido, então todo mundo antes da menstruação, 10 dias antes, uma semana antes, diminui o sal, o açúcar, o pão, aumentar os alimentos diuréticos e fazer mais exercícios. A bolsa de água quente das mulheres, das mães antigas, também é uma boa solução. Mas o melhor é que a pessoa possa fazer mais exercício. É o contrário, quando está menstruado, ninguém quer fazer nada e fica comendo. Então, realmente, chocolate é ótimo para aumentar a cólica. Pão, doces, é ótimo para aumentar a cólica. Quem quiser ter muita cólica, quem quiser ter muita retenção de líquido, irritação, faz aquela comida bem gordurosa, come todos os chips, zips e bolachinhas e tudo, você vai ficar ótima, vai ficar bem inchada, bem irritada e bem brava. Quem está rindo já sabe o que estou falando. Para frente. Bom, atividade física, olha, na verdade, as alterações do eixo hipotálamo hipofisário. Bom, na verdade, você pode ter um retardo puberal, uma amenorreia primária, uma amenorreia secundária ou anovulação. Alguns autores acham que se você der um excesso de exercícios para essas mulheres, inclusive uma alimentação proteica, você pode retardar a menstruação. Quem trabalha com atletas sabe disso. Hoje tem a doutora Liliane Herf, fez uma pesquisa inclusive de alterações de cálcio, né? Até hoje já se faz em atletas densitometria, porque não só o exercício força a questão dos membros, dos ossos, mas também a questão da anovulação. Próximo. Pode ir. E aí, a idade média das atletas é em torno de 15 anos, 15,4 anos. Bom, a menorreia. O que é menorreia? É falta de menstruação. Então, uma menina que chegou com 15 anos, não é atleta e não menstrua, nós temos que ver. Primeira coisa, se ela não tem útero ou ovários, porque o ultrassom pode mostrar que ela pode ter as chamadas agenesias. Mas antes disso, no exame físico, é olhar ver se o ímã está perfurado. Algumas meninas podem ter ímã imperfurado. O ímã imperfurado vai fazer com que haja não menstruação e a hematometra. O que é isso? Reter o sangue no canal vaginal e às vezes no útero. Eu nunca vou me esquecer de um caso, faz mais de 30 anos, no pronto-socorro que chegou uma menina, ela tinha sido operada, porque foi dito que tinha cisto de ovário. Veja, naquele tempo nós não tínhamos ultrassom. E ao exame, nós percebemos que ela tinha uma hematometra. O que é isso? O ímã sempre tem um orifício, no caso dela estava fechado, e ninguém viu o ímã dela. Ela tinha um abaulamento. E aí a gente indicou para retirar esse abaulamento e, na verdade, nós retiramos o ímã, fizemos um corte que ainda hoje se faz em cruz. Naquela época a gente fez uma forma redonda para que houvesse o esvaecimento, o escoamento. E é muito incrível você ver uma quantidade de sangue enorme saindo. Então, o ímã perfurado é uma das causas mais frequentes de muitas vezes se considerar a menina que sem menstruação, mas na verdade ela tem esse ímã. Mas muitas vezes ela pode ter agenesia de vagina ou até do colo uterino. Pode não ser uma falta completa. Então, se essa menina tiver mamas e pelos, aí você pensa que tem alguma coisa ocultando a menstruação. Mas se ela tiver amenorreia e tiver não pelos e não mama, então ela pode ter um atraso, que aí a gente vai pesquisar com idade óssea, vai pesquisar com hormônios. Mas também ela pode ter, na verdade, todas as síndromes que a gente pode ter.
de falta de menstruação. Mas o importante é que uma menina de 15 anos chegando, se ela tem mamas, é uma situação. Se ela não tem mamas e não tem pelos, é outra situação. Mas o que é muito comum são as meninas que chegam e elas pararam de menstruar. Faz 1 ano, 2 anos que não menstruou. Neste caso, a gente tem que investigar. Ela pode não menstruar por anemia, por emagrecimentos. Atenção, na época das anorexias, realmente emagreceu a massa corporal. Se ninguém sabe calcular a massa corporal, é assim. Se nós tivermos uma menina com 1,60 m e com 42 quilos, com certeza ela vai não menstruar. Então, a pergunta é, o que aconteceu com você nesses últimos tempos? Ela teve um emagrecimento muito grande, o que aconteceu? Mas ela pode estar grávida também. Então, a primeira causa é perguntar, é entender se ela emagreceu muito ou se ela também engordou disfarçadamente. Próximo. E aí o exame físico geral, vamos lá. Peso, acho que é sempre importante a questão do peso e a questão da pressão. Lembrar que as adolescentes, elas podem ter pressão alta, às vezes uma questão transitória, e não é a pressão alta pelo síndrome avental branco, então a gente pode medir depois a pressão. Mas, fundamental, o exame integral. É olhar o cabelo. Todo mundo esquece do cabelo. Cabelo quebradiço, cabelo ralo, é porque ela pode estar anêmica. Então, uma pergunta, seu cabelo está caindo? Como está? Se ela está com acne, se ela tem muitos pelos, né? Como é que é a proporção do corpo? Olhar esse olhar inteiro é importante. Você não precisa ficar perguntando, mas você pode falar, desde quando apareceram essas espinhas? Você anotar e ver que tem espinha, que tem uma mudança, né, nesse corpo. Pronto, pode para frente. E aí? O exame ginecológico. Então, a primeira coisa que a gente vai ver são as mamas. É importante, essa aula era aquela aula que estava prometida, né? A aula das mamas. Depois a gente vai para o abdômen, onde a gente examina. Vamos ver os órgãos genitais externos. Veja, ginecologista muitas vezes tem mania de olhar logo a parte interna. Órgãos genitais internos, externos. Às vezes essa adolescente tem medo dos pequenos lábios. Ela acha que os pequenos lábios estão grandes e diferentes. É uma pergunta que as mulheres não falam. A plástica dos pequenos lábios já está tomando, né, bastante corpo. Às vezes as mamas podem ser desiguais, mas os pequenos lábios também. Não são todas as mulheres que têm os pequenos lábios iguais. E outra coisa, uma fala, né, eu nunca vou esquecer, quando eu estava na África, em Quênia, havia mulheres que tinham os pequenos lábios até o joelho. Vocês não acreditam. Havia pêndulos e essas mulheres tinham pequenos lábios porque era muito interessante. Era um sinal cultural. Quanto maiores os pequenos lábios, melhores. Mas a maior parte das mulheres não gosta dos pequenos lábios grandes e às vezes fala atrapalha no maiô, atrapalha. Então, a questão de se acostumar com os pequenos lábios também é uma coisa importante. E os órgãos genitais internos, eles podem ser feitos esse exame, com certeza. Hoje tem espéculos pequenos, mas a gente faz quando a mulher já tem atividade sexual. E o toque vaginal também é. Quando não se tinha ultrassom, a gente pensava inclusive no toque retal. Hoje não. Hoje nós temos o ultrassom, então faz com que muitos casos de mulheres virgens não necessitem do toque retal nem do toque vaginal. Próximo. E aí, as mamas. Bom, olhar a mama, isso é fundamental. A pele da mama, se está diferente. A maior parte das mulheres, 30% das mulheres, tem mamas desiguais. Então, muitas vezes as mulheres acham que a mama é diferente, mas elas são desiguais. Isso é normal, a desigualdade. Próximo, a desigualdade das mamas, por favor. Inspeção dinâmica, né? Você pode pedir para que essa menina levante a mão e abaixe e levante. Isso porque você vê aderências, você vê abaulamentos, é importante. A palpação da mama também. Hoje, cada vez mais, as mulheres adolescentes estão apresentando nódulos. E os nódulos de mama devem ser
verificados. Embora a estatística mostre que nódulos de mama são benignos, está aumentando a incidência de de câncer de mama em jovens. Isso é uma estatística. Eu me lembro que nós tínhamos tido 8.000 casos de atendimento, no primeiro 8.000 casos que a gente tinha no registro do programa do adolescente, havia então, teve um caso de câncer de mama, que era um sarcoma, e essa menina acabou morrendo porque a mãe não quis operar. Foi uma das coisas que chocou muito na época, mas os cânceres de mama são praticamente não existentes na adolescência, mas é importante tranquilizar, porque essa menina que tem um nódulo de mama, ela fica extremamente alterada. Bom, uma linha de cuidados é que a adolescente com nódulo não pode fazer mamografia. Não se faz mamografia em adolescente. Então, o que a gente faz? A gente faz ultrassom e o nódulo tem que estar regular. Nódulo regular é normal. Irregular é preocupante. O que a menina faz quando você tem um nódulo suspeito? Ressonância magnética. Então, eu já vi vários pedidos de mamografia em adolescentes. Bom, e auréola e papila? Veja, muitas meninas têm papila invertida e ficam muito preocupadas. Mas sangramento pela papila tem que ser investigado. E outra coisa importante, que algumas meninas podem ter secreção, como se fosse leite. Muitas vezes elas estão tomando antidepressivos escondidos ou medicações para emagrecer, e isso pode ter, na verdade, secreção pela papila. Pode ser uma pergunta, está tudo bem com a mama? Nada, né? E as axilas? Olhar também se não tem algum nódulo na axila. Às vezes vocês podem ter um mamilo na axila. Isso é possível, ter uma linha, né, de mamilos, às vezes um nódulo e, na verdade, uma mama acessória. Próximo. Bom, as anomalias congênitas, o que a gente tem? A gente tem mama hipertrófica, às vezes você vê aqueles casos de meninas que menstruaram muito cedo, pode ter mamas muito grandes. Já tive mamas, aliás, é um dos pedidos das casas, as mamas que estão muito grandes, e realmente o tempo de operar essa mama, porque muitas vezes você faz uma cirurgia corretiva e essa mama volta a crescer. Então, hipertrofia mamária são mamas muito grandes por ação hormonal, e que uma das formas de conter é você fazer um ciclo anovulatório. Bom, hipertrofia, já vi, hipoplasia é quando tem menos crescimento. E o engurgitamento. Então, às vezes você tem um engurgitamento da mama, às vezes até com secreção, e aí a pesquisa de que tipo de remédio essa mulher está tomando. Próximo. Bom, e agora, lembrar da telarca prematura, o que é? O aparecimento de mamas antes dos 9 anos. A galactorreia, já disse para você, secreção, inflamação, traumas. Às vezes essa menina bateu a mama e tem medo de dizer que bateu. E os tumores, como eu disse, são mais raros. Pode ir para frente. Bom, essa menina é uma menina de 3 anos e que teve telarca prematura, 2 anos, teve telarca prematura. Nós tratamos a menina, mas ela tinha pelos e ela menstruou aos 3 anos de idade. Então, ela foi um caso de puberdade precoce, então uma das mais precoces que nós tínhamos, e realmente a mãe estava muito preocupada mais com a mama do que com a puberdade precoce. Essas meninas que têm o aparecimento de telarca prematura pode ter hipertrofia mamária, porque é muita ação hormonal. Pode ir para frente. E essa é uma menina de 15 anos, mas veja, ela não tem absolutamente nenhum sinal de puberdade. Tá? E essa é uma menina de 5 anos, que é muito importante que às vezes a gente pensa que é uma gordurinha, mas na verdade não é uma gordura, é um aparecimento já de mamas. E isso é muito comum, muitas vezes, os pediatras confundirem a gordurinha com o aparecimento de mama. Tá? Essa é uma menina de 15 anos, né? Não tem mama, a preocupação dela era, a mãe chegou, será que ela é menino ou menina?
porque ela não tem nenhuma mama. Próximo. E essa menina, né? Vamos para frente. Olha, ela tinha 11 anos, um grande crescimento rápido, abrupto, e já começou a dar estria. Essa menina é uma candidata a hiperplasia mamária. E olha, esse caso é o caso da minha vida, eu jamais vou esquecer. Essa menina teve um nódulo de mama com 9 anos de idade. E foi retirado esse nódulo. E foi mandado para os Estados Unidos. E chegou o quê? Era um broto mamário. E ela nunca mais, claro, cresceu o outro nódulo de mama dela. Não era um nódulo, era a mama. Porque a telarca é unilateral. Então, muitas vezes, aparece a mama de um lado, do outro, e as pessoas confundem com algum problema mamário. Olha, eu estou com um tumor na mama. Apareceu do lado, principalmente que dói. Próximo. E claro que a mama da grávida, uma menina que apareceu com uma mama muito grande, mas ela estava grávida. Próximo. A vulva, o abdômen eu vou passar, a vulva e o períneo, os lábios e o clitóris. Bom, é possível a genesia de clitóris. Já tive casos de meninas que não tinham clitóris. E o que aconteceu? Na verdade, essa mãe, muito preocupada, é uma vagina diferente, uma vulva diferente, mas a grande preocupação, essa menina não tinha prazer. Ela namorou e tinha prazer, quer dizer, então a ideia também de que se concentra todo o prazer no clitóris não é bem assim. Mas a glândula, nós podemos ter o ímens imperfurados, ímens anulares, como se fosse um anel, e o ímen complacente. E a glândula de Bartolin é qualquer tumoração que tiver na vulva, mesmo as meninas podem ter uma glândula de Bartolin, que é um tumor, na verdade é uma glândula inflamada e que costuma dar dor. Mas algumas meninas podem ter uma glândula que não seja inflamada e que a preocupação é de que é um tumor na vulva. Próximo. Bom, na verdade, a maior parte das meninas que chegam com corrimento, elas podem ter vulvite, vaginite ou cervicite. Muito cuidado com os ites que a gente fala. Então, geralmente essas meninas falam, eu estou com corrimento. E o corrimento é uma vulvite ou uma vaginite. E como a gente vai tratar? Às vezes a gente examinando o colo do útero vai ver no colo uma inflamação, uma vermelhidão. Também o que vai se falar? Então, o tratamento, cuidado com os nomes. Eu estou com uma cervicite, estou com uma vulvite. Hoje o grande medo é o HPV. Próximo. Bom, então as infecções podem ser por gonorreia, que é a mais rara, mas pode ser por clamídia, tricomonas, que já passou de moda, e leveduras, que é a cândida, pode ser por sífilis, por Gardnerella, por hemófilos, por herpes vírus. Próximo. Hoje, a grande preocupação é o papiloma. Na verdade, o HPV, ela é um sintoma que continua, a menina que não melhora o corrimento, que continua com o corrimento e que vem e que coça e que tem dor na relação. E a gente, ao fazer o Papa Nicolau, vai identificar suspeita de HPV. Então, muitas meninas no grupo podem falar, estou com uma suspeita, porque o Papa Nicolau não identifica HPV, e dá suspeita. A gente tem que fazer outras provas para concluir que é HPV. Na clínica, né, nós temos hoje 12% de casos de HPV. Então, realmente, essas meninas precisam de uma complementação, ou da captura híbrida, ou da colposcopia e da vulvoscopia. Próximo. E por que anticoncepção? Vamos lá. Bom, será que os adolescentes engravidam porque desejam engravidar, porque elas não têm acesso, falta informação ou faltam vínculos? O que a gente vai trabalhar com a questão da gravidez? Vamos lá para frente. E a gravidez é um desejo ou um sintoma? Se é um desejo ou um sintoma, ou hoje a Organização Mundial de Saúde já diz que é falta de oportunidades. Elas desejam engravidar porque não desejam, né, ter uma perspectiva de futuro ou porque não têm oportunidades. Não é decisão, é falta de decisão.
Vamos para frente. E essa pesquisa para nós, que nem todo mundo conhece, há 20 anos atrás, foi muito importante. Há 20 anos atrás, a gente dizia já que os adolescentes conheciam os métodos. Isso revolucionou todo o nosso trabalho. E elas os conheciam e não usavam nenhum método. Elas não pensaram em nada, eles, os adolescentes, não pensaram em nada. Eles não pensaram em evitar a gravidez, só 40%, mas sabiam o que fazer. Só 10% não sabiam e que sabiam que precisavam fazer alguma coisa. Então, isso mudou. Naquele tempo se falava que era falta de informação. Essa pesquisa feita com a Organização Mundial de Saúde muda a nossa proposta de trabalho. Vamos para frente. E a questão da anticoncepção de emergência, que hoje os adolescentes estão usando cada vez mais, é um método de emergência. Ele hoje ainda precisa de alguns postos de prescrição médica, mas ele é vendido na farmácia, não pode ser usado como uma rotina, não provoca abortamento, mas não é isento de efeitos colaterais. Veja, tomar a pílula no dia seguinte é como uma metade de uma pílula de uma única vez. Então, adolescentes hoje que têm medo de tomar anticoncepcionais porque pode dar trombose ou porque tem medo de engordar, com certeza a pílula do dia seguinte não pode ser usada por adolescentes que têm contraindicação para pílula. As hipertensas, as pessoas com distúrbios de coagulação e que muitas vezes não são verificadas. Bem, mais importante, a pílula do dia seguinte falha em 15%. As pessoas não lembram disso. A cada 20 meninas que tomam 15, 20, 13 engravidam. Quer dizer, 17 fazem efeito, 13 não. É uma roleta russa. Então, e quanto mais você ameaçar, mais os 15% vão. Então, tomei a pílula no dia seguinte. Bom, a pílula no dia seguinte deve ser tomada bem rápido, se você teve relação desprotegida nas primeiras 12 horas. Algumas pesquisas mostram até o efeito em 5 dias, mas quanto mais dias, mais você arrisca. Então, 72 horas é um prazo importante, mas tem que se tomar cuidado, porque essa menina pode engravidar. Bem, no passado já existia a pílula do dia seguinte. A gente já atendia, tomando então doses de progesterona, doses altas de pílulas, mas hoje a pílula do dia seguinte já tem em 2 comprimidos ou até em um único comprimido. E os adolescentes conhecem. Próximo. Bom, quais são os exames que a gente devia fazer? Cada exame tem que ser explicado. Nós temos os exames de laboratório, exames de sangue, mas hoje a questão da tireoide também é muito importante, porque nós sabemos que muitos adolescentes, por hipotireoidismo, e isso é muito importante, muitos adolescentes, por problemas de tireoide, podem ter depressão. Então, isso já está constatado, hipotireoidismo e depressão. Atenção, exames baixa dosagem de ferro e depressão não, é falta de energia. Adolescente anêmico não levanta, não faz nada. Então, realmente, não só o hipotireoidismo, como os exames simples, o hemograma para ver se essa adolescente não tem, na verdade, aquela apatidão, aquela falta de energia, se não é por questões de exames. E aí, as dosagens hormonais, que são importantes, principalmente nos casos de alterações menstruais e da menstruação atrasada, e o conteúdo vaginal. O conteúdo vaginal pode ser feito em qualquer adolescente. Nós podemos escolher o Papa Nicolau em adolescente que é virgem, porque a gente pode usar cotonete. A gente considera que o Papa Nicolau é uma grande ferramenta, porque é barata, está disponível nos postos e a gente pode identificar se tem ou não doenças. Nós podemos ter identificação de Gardnerella, de Cândida. Então, é muito importante. Mas mesmo as meninas que não tiveram relações, mas que podem ter relações incompletas. Mas claro é que se pode fazer pesquisa direta de cultura de secreção vaginal, de pesquisa de fungos. O Papa Nicolau seria, na rede básica, uma grande possibilidade de se fazer exames. Vamos lá. E os outros exames?
Papa Nicolau, colposcopia, vulvoscopia e a hibridização. A gente vai ter uma aula depois da importância da hibridização para a gente trabalhar depois. A hibridização e a captura híbrida são elementos importantes para identificar o núcleo, o DNA do HPV. Próximo. Bom, quais são as condutas? Abordagem integral, fundamental e o segmento. Não adianta você dar um diagnóstico e não seguir. O segmento, fazer com que essa adolescente volte, perguntar como ela está, e em cada consulta a gente trabalhar. Vamos lá. E os resultados dessas consultas? Bom, como é que a gente podia pensar quais são os aspectos psicoemocionais considerados na consulta? Bem, lembrar que continua isso, a busca de si mesmo, as constantes flutuações de humor, a necessidade de intelectualizar e fantasiar. Em cada consulta, a gente tem que lembrar. Porque essa adolescente pode falar, não, eu não melhorei nada, eu não usei, o que aconteceu? Próximo. Lembrar que ela é atemporal, que ela tem mudanças na conduta e que ela está se separando dos pais, ela às vezes não comprou remédio. Quer dizer, a síndrome da adolescência normal tem que estar presente em cada abordagem, em cada atualização, em cada atendimento grupal. Próximo. Ela lembrar que ela tem atitude social reivindicatória, que ela muda do autoerotismo até as relações amorosas, que ela tem crises religiosas e ela tem tendência grupal, e vamos ver que tipos de grupos ou de bandos ela está usando. Então, isso é no grupo, isso é na abordagem, é na primeira, no retorno, em todos os momentos. Em todos os momentos, nós devemos lembrar o imaginário e a realidade. Qual é o imaginário que ela tem e qual é a realidade? Qual vulnerabilidade que tem e que propostas de resiliência, que fatores de proteção a gente está dando. E claro que aí eu entendo a equipe multiprofissional. Lembrar que isso, que eu uso sempre, e que antigamente a gente até usava isso na sala de espera, com esse acróstico, a autoestima, as dúvidas, a onipotência, os lutos, a experimentação, a sexualidade, o crescimento, a negação, a tendência grupal e a ética que nós temos que ter nessa abordagem. Tá? E lembrar que os pais também têm autoritarismo, têm dificuldades, têm onipotência, têm limites, têm enfrentamentos, têm sonhos, têm comodismo, têm dificuldade na educação, tem dificuldade da naturalidade, tem uma totalidade da abordagem e tem muitas vezes falta de ética. Então, essa pesquisa, esse acróstico pode ficar na nossa cabeça em todas as consultas. Pode ir para frente. Todas as consultas a gente avaliar o sentimento. Todas as consultas a gente tem dúvidas, emoções e cotidiano. Todas. Todas as consultas, avaliação do estado social e psicológico. Todas as consultas, ver os vínculos. Todas as consultas, lembrar das prescrições anteriores. Em todas as consultas, perguntar o que mudou. Próximo. Todas as consultas, lembrar a questão de gênero, os direitos de cidadania, se ela é protagonista, que inserção social ela tem, que profissionalização ela tem. Próximo. O grupo, você já sabe que é essencial para os adolescentes, possibilita a troca de experiências, melhora o vínculo com os profissionais e estimula os fatores de proteção. Isso seria só um mínimo. Mas, nos fatores de proteção, nós temos que trabalhar com autoestima, autocuidado, autoimagem, com a vulnerabilidade, com a resiliência, com o projeto de futuro e lembrar que os adolescentes serão adolescentes multiplicadores. O diagnóstico. Bom, então lembrar isto, olha, esse teste, isso foi de 93 até 98, vamos lá. Essas foram as pesquisas anteriores e depois nós nunca mais fizemos uma pesquisa tão grande. Vamos lá. Até 98, a gente viu que a vulvovaginite era a principal ocorrência no ambulatório de ginecologia. A disfunção menstrual estava em 20%. 20%. A patologia mamária, 7%. Então, é muito importante lembrar que a mama também deve ser vista. E os tumores ovarianos, no HC,
constituíam 6%. Então, é fundamental a gente lembrar que a gente está passando, muitas vezes, de observar os tumores ovarianos. E as DSTs, 10% até 98%. Nós tínhamos sífilis, herpes vírus, HPV já, né? Então, com certeza, nós estamos deixando de ver sífilis, que está aumentando. Próximo. E nos demais serviços, o que a gente viu? Essa é a pesquisa da minha tese, né? Que foi... A gente pensou nas disfunções sexuais. Eram as meninas que já tinham problemas na sexualidade. E olha, a gente já teve caso de NIC naquela época, um caso de intersexo, patologia geniturinária, já tivemos casos de endometriose. E patologias da gestação, não, porque a gente trabalhava já com a separação dos ambulatórios. Mas tivemos um caso de esterectomia pós-parto e só tivemos um caso de abuso sexual, poucos casos de abuso sexual. Com certeza, hoje, a gente não tinha uma investigação. Então, hoje nós temos uma investigação mais apurada. E nos demais serviços? Ó, vamos lá. Olha só os demais serviços da rede pública. Prevenção ginecológica, 55%. Nós tínhamos gravidez em torno de antes 20%, depois 8%. Vulvovaginite era menos. Claro, a abordagem era maior, não era tão ginecológica, mas ainda a disfunção menstrual aparece no serviço, os problemas urinários, contracepção, só que vinha para pedir anticoncepcional, eram muito poucos, e a patologia mamária também estava frequente. Então, realmente, a questão da mama é importante, mesmo nos demais serviços. Mas, nos demais serviços, era a prevenção ginecológica e a questão da gravidez, e a vulvovaginite era menor. Então, nas casas do adolescente, nós vamos ter muito mais a questão da prevenção. Ela vinha para saber como é que estava, não tinha ainda uma queixa definida. Vamos para frente. Bom, e aí, a questão de gênero, que a gente começou a abordar, e o projeto de futuro, e lembrar que é grande roda gigante da vulnerabilidade versus a proteção. Essa roda gigante é que a gente tem que estar trabalhando com ela. Cidadania, direitos, gênero e segurança, que são condicionados à autoestima, autoimagem, autocuidado de uma forma individual e coletiva. E aí, né, lembrar, né, sempre o SUS e o ECA, a lei do programa do adolescente, a importância da sensibilização do legislativo e do executivo, as parcerias e a intersectorialidade, a multiprofissionalidade e a Casa do Adolescente Itinerante, que hoje é uma grande proposta. Bom, e agora a Casa do Adolescente Pinheiros, para quem não conhece ainda, vamos para frente. As rodas de conversa, os grupos próximos. O labirinto que vocês fizeram, o trabalho com artesanato, as baladas, a mandala, não, Chantala, a horta, o Igor ainda com o cabelo Rastafari. A importância de ter o espaço é onde a gente está. As oficinas de nutrição. A naturologia. As oficinas de dança. As oficinas de teatro.
Mas eu preciso de sentimento. A Lélia não mudou, né, Lélia? Tá aí. O Chafir, Heliópolis, Itaquera, Araraquara, Bragança, Carapicuíba, Capão Bonito, que vai estar aqui com a gente, Caçapava, Cruzeiro, Itacoacetuba, Itapetininga, Itapeva, Mirassol, Boimirim, Paulo Benito, Poá, Tatuí, Valinhos, Botuporanga, Peruíbe, Ivaiporã, São Vicente, Ilha Comprida, com central de curso, ateliê de moda, oficina de ritmos. Pode ir. Ilha Verde, Mococa, Brodowski, Jaguariúna, que já esteve aqui falando, e a Casa do Adolescente Itinerante, que é uma grande proposta agora, a gente está trabalhando, né, nas escolas, né, e atendendo também os adolescentes. Bom, na verdade, né, não dá para atender adolescente do sexo feminino, a mulher adolescente, sem pensar que ela faz parte de uma sociedade, que ela faz parte, que ao lado dela tem uma família, tem outro adolescente. Na questão das relações de gênero, é fundamental que a gente trabalhe cada vez mais na prevenção da violência, do projeto de futuro, da possibilidade do projeto de futuro e do empoderamento da mulher. Eu acho que não dá para o ginecologista acreditar que ele atende adolescente. Quem atende adolescente é a equipe multiprofissional, quem atende adolescente é a família, é a escola, é a sociedade. E nós hoje temos o SUS, um espaço fundamental para o atendimento da mulher adolescente, e que nós, com essa experiência, tentamos realmente repensar numa forma humanizada de atender a mulher adolescente, para que ela, ao ser adulta, reivindique nas salas de espera e nos postos de atendimento que ela tem o direito dessa integralidade e dessa participação. Essa é a grande proposta que eu trago para vocês. Então, alguma pergunta, por favor? Estou sentindo vocês muito quietos. Gostaram? Como foi? Nenhuma pergunta? Vou fechar o vídeo. Essa semana no Terça Rosa, a menina perguntou pra gente. Eu queria ver o que a senhora responderia se eu fizesse a pergunta para a senhora. Foi uma pergunta assim que a gente até fiquei, né? Foi conversando, explicando, mas a pergunta era o seguinte: menina virgem pode usar camisinha feminina? Aí a gente ficou tentando entender assim, né? Se ela queria perder a virgindade ou se ela queria de alguma maneira testar, se ela queria experimentar, né? Mas houve essa pergunta: menina virgem pode usar camisinha feminina? Sabe? Eu queria ver o que a senhora ia responder se fizesse essa pergunta para a senhora. Bem, a menina virgem pode usar o OB, o absorvente interno menor, e ela está usando o copinho. O copinho, ele é muito menos invasivo do que a camisinha feminina. Mas, com certeza, para ela ficar bem colada, a camisinha feminina não é recomendada para experimentar enquanto ela não tiver relação. Então, se ela tiver relação com o parceiro, ele usa a dele e depois, no segundo tempo, ela usa a dela. É melhor. Alguma outra pergunta? Acho que o Wilson quer fazer uma fala, né, Wilson? Hoje nós tivemos aqui uma síntese, né, do que o Dr. Albertini, inclusive, vem junto com a equipe trabalhando já há décadas, né, para que se faça promoção, prevenção, enfim,
uma prevenção de danos a essa faixa tão vulnerável que são os adolescentes. Mas, infelizmente, nessa semana nós tivemos uma notícia muito triste, trágica mesmo. Não sei se vocês tomaram conhecimento. O IPEA, aquele órgão federal, né, muito conceituado, no Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, divulgou o mapa da violência no Brasil, né, 2017, referente a dados de 2015. E esses dados foram trágicos para o Brasil. Nós tivemos mais de 50 mil homicídios no ano de 2015, no Brasil todo. Isso, gente, é uma guerra não declarada, é uma guerra maior do que a guerra da Síria, lá no Iraque, no Afeganistão, na África, em qualquer parte do mundo. E é uma guerra silenciosa, que não aparece. É um Boeing 737 que cai todos os dias no Brasil e não se tem notícia. Tá? E quem são as principais vítimas? Os adolescentes e os jovens. Quase 70% são eles as maiores vítimas. E onde e quem? Os negros. 70% são negros. Certo? Isso causa uma perda para nós, aí analisando sobre o ponto de vista econômico, de 1,5% do PIB ano. Isso corresponde ao que é gasto pelo Brasil em segurança pública durante todo o ano de 2015. Então, foi perda sobre perda. Isso é uma tragédia que nós precisamos ficar muito atentos. Nós não temos uma política pública voltada para combate à violência. Nós não temos uma política pública ou políticas públicas que se voltem para a diminuição da desigualdade social que nós temos no Brasil, que é brutal e que causa tudo isso. E esse é o resultado dessa guerra não declarada e dessa guerra silenciosa que nós temos esse resultado. Em 10 anos, gente, já foram quase de 600 mil homicídios no Brasil todo, dos levantamentos feitos recentemente. Então isso é muito grave, muito grave. Nós precisamos estar atentos a isso. Esse programa está na contramão, está procurando evitar isso. Mas nós precisamos contaminar mais pessoas, nós precisamos mobilizar realmente a sociedade para que isso seja revertido. Porque essa chaga tem nome, idade, endereço e classe social. Não tem como dizer que eu não sabia. Sabemos sim, mas não nos postamos contra essa situação. Então, infelizmente é isso, colegas aqui presentes, aqueles que nos assistem no nosso canal do YouTube, né? Eu fiquei realmente chocado e não poderia deixar de fazer esse alerta, né? Utilizando o pouco que a gente tem, né, em termos de divulgar e mobilizar aqueles que se tornem sensíveis a esta causa. É isso que eu gostaria de dizer isso, Albertina, nesse momento. Tá? Dizer a todos os nossos colegas aqui que na semana que vem, quem vai falar vai ser a Neuza Francisco sobre protagonismo na adolescência. Na outra é a Casa de Capão Bonito. E no dia 28 nós temos já marcados um pessoal que trabalha um programa chamado Na Responsa, né, que é bem interessante, que vocês vão tomar conhecimento também. Então era isso, Albertina, obrigado pelo espaço. A semana que vem, a semana que vem eu vou dar alguns dados novos da questão do empoderamento da mulher, que eu fiquei muito preocupada, que o Brasil está ocupando entre 92 a 95, né, os índices de desenvolvimento. Entre 159 países, o Brasil está com 92. E em torno de 92 lugares. O Benito disse da questão da gravidez, e o Brasil não conseguiu fazer
a meta do milênio, que era reduzir, nem da mortalidade materna. Na mortalidade materna, o Brasil tem 4 países atrás, é a 4 de trás para frente. Atrás do Brasil é o Afeganistão, a Guatemala, né, e Madagascar. Nós não conseguimos reduzir a mortalidade. E na questão do salário, eu vou trazer os dados, vou pôr um dado para ficar bem claro, quanto que é a desigualdade de salários entre homens e mulheres no nosso país. Mas vamos continuar. Boa noite a todos. Eu vou aproveitar que eu estou na presença da doutora Albertina para tirar uma dúvida. Se uma adolescente, que é muito raro apresentar um tumor na mama, mas se ela apresenta esse tumor pelo SUS, ela consegue um atendimento rápido e sendo a mama em crescimento, ela consegue refazer essa mama? Fiquei na curiosidade. Bem, as casas do adolescente, elas têm dado todo um suporte e há uma central de atendimento. Acho que o Pérola Byton tem sido uma grande concentração das mulheres na Terça Rosa também. Bem, o grande problema é uma mulher com crescimento mamário. Não dá isso nem na medicina particular, nos convênios. Uma menina que está com hipertrofia antes dos 18 anos, as pessoas têm muita dificuldade. Não, é muito complicado você operar uma menina para correção de hipertrofia antes dos 18 anos. É preciso idade óssea, a rigor, com a idade óssea já fechada, que 16 anos você poderia até tentar. No HC a gente tem feito, sim, algumas desigualdades de mama plásticas, a gente tem feito. Claro que envolve toda uma abordagem psicológica. Agora, nódulo de mama, né, devido à situação importante, quer dizer, o ultrassom de mama é fundamental. E está muito alerta na questão da regularidade dos nódulos. A gente tem conseguido, sim, e eu acho que é bastante simples, até porque as pessoas ficam muito preocupadas com a existência de nódulo. Agora, a biópsia, às vezes a mãe e a família pensam que tem um nódulo de mama, já vamos fazer uma biópsia. Como geralmente a questão da benignidade, então não se retira nódulo, até porque muitas vezes a menina tem um nódulo na mama pequeno, está benigno, e você retirar é uma mama em crescimento. Então, a questão da expectativa da menina, porque a família fica muito apavorada. Então, aí cabe à equipe discutir com ela, primeiro a benignidade, depois a tranquilidade para que ela não tenha uma cirurgia precoce que pode ter alguns resultados. Bom, mais alguma? Esclareceu para vocês? Ajudou para vocês? Como é que foi para vocês? O que vocês acharam? Para vocês que não são ginecologistas, ajudou alguma coisa? Esclareceu? Esclareceu, Gil, para você algumas coisas? Para você, Rosana? Para você, Fernanda? Bom, então nós vamos fazer assim. Hoje eu fiz uma apresentação geral. Vocês vão pensar daqui para frente qual seria a abordagem que vocês conseguiriam específica, porque eu não me alonguei em algumas coisas, mas vamos pensar o que valia a pena no nosso atendimento a gente avançar. Quer dizer, o que na ginecologia precisa realmente, talvez a questão dos corrimentos, eu acho que seria importante, porque muitas vezes as meninas não melhoram e volta. Então aí tem que ser a questão da continuidade do tratamento. 3 dias, 4 dias, 7 dias é muito tempo para uma adolescente. E ela vai dizer que ela fez o tratamento. Então, essa é sempre a questão, quando a gente prescreve o medicamento, por isso que eu disse, na volta da consulta, perguntar primeiro se usou o medicamento, se teve tempo de usar, não com censura, mas lembrar da temporalidade, que essa adolescente usou um dia, às vezes tem vergonha de dizer que não tinha dinheiro para comprar um remédio. Então, o que mudou do tratamento anterior é muito importante essa fala.
tudo bem? Da mesma forma que o regime é difícil para essa adolescente, e é por isso que muitas vezes a gente está trabalhando cada vez mais para esse retorno mais rápido. Então, essa menina, às vezes, que é obesa, que tem dismenorreia, com a questão, e tem, às vezes, tensão pré-menstrual e alterações da menstruação, não é só a diminuição do peso que diminui a relação peso e massa corporal e receptores hormonais, mas nós sabemos que é uma competição entre as células gordurosas e o estrógeno. Então, se nós conseguirmos que essa menina melhore o peso, nós vamos ter também uma melhora da autoestima, uma melhora da relação dela, tudo. Então, é sempre entender que a menstruação ela pode ser a ponta do iceberg para essa menina. Como diz, ela pode ser o gatilho disparador de eu odeio a minha mama, odeio a minha menstruação, mas na verdade eu odeio meu corpo, odeio minha vida. Então, esse trabalho integral, ele é mais amplo. E aí a questão do psicólogo, a questão do agente social de saúde, a questão dos naturólogos, no sentido de abordar essa menina como um todo e discutir, né, como um todo, essa mulher que vai ser adulta, ou já está adulta pela vida. Né? Alguma pergunta mais? Tudo bem? Então podemos fechar?